estava andando na roça, eu vi alguma coisa amarrada nos pés de cacau. Quem será que fez isso aqui? Menino, não foi porque tinha nó. E vi vassoura amarrada com a própria película. Quem fez isso fez sabendo o que estava fazendo. Deixa de ser uma introdução acidental e passa a ser uma introdução induzida, deliberada, trazida pelo homem. Eu sou Luiz Henrique Franco Timóteo, fui um dos idealizadores da introdução da vassoura de bruxa na Bahia. A CEPLAC deveria ser extinta e essa intenção era absorver 20% do funcionalismo que trabalhava na CEPLAC e o resto iria ser mandado embora. Ficou concluído de que a necessidade de botar a CEPLAC em evidência, não se deixar perder os empregos, seria mostrar ao Brasil, à opinião pública e ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, de que a CEPLAC era viável ainda em defesa da agricultura do cacau. Então a intenção era dar uma alternativa para isso. E qual foi a alternativa? Mostrar que a CEPLAC teria ainda função. Qual seria essa função? Combater a praga. Que praga? A praga mais violenta que tem, que é a vassoura de bruxa. Ficou certo de que traríamos vassoura de bruxa de Rondônia. Eu iria buscar essa vassoura de bruxa. Na época se citou que existia um órgão do governo federal chamada CAVAB. Eu trouxe vassoura de bruxa em mais ou menos 250 a 300 ramos infectados e foi introduzida na fazenda de Luciano Santana, em Camaquã, e na fazenda de Chico Lima, antes, para constatar que a vassoura de bruxa já estava introduzida na CEPLAC, nós pusemos um saco de vassoura de bruxa na mesa de um diretor e escreveu um bilhete com punho, de próprio punho, de que eles estavam desatentos porque já existia vassoura de bruxa dentro da CEPEC. Em 92 foi quando eu recebi o dinheiro da coisa do cheque, está constatado, né? Esse dinheiro e 20 mil dólares em 15 mil em franco suíço e 5 mil dólares em dinheiro americano. O critério de norte a sul, leste a oeste, né? Que se fazia uma cruz em que todas as fazendas nessa área de Gandu a Itamaraju seriam infectadas. Nas áreas de Ilhéus e adjacências, Canavieiras, Itacaré, para Ibicaraí, Lomanto Júnior, seriam infectadas. Aí foi se delineando a Operação Cruzeiro do Sul. Ao refletirmos sobre o sistema e sobre a região cacaueira, duas grandes lições nos são mostradas. O primeiro, a capacidade de você fazer renda e conservar. Ou seja, nós criamos um modelo diferente, que é a conservação produtiva. Essa foi uma grande lição que nós podemos ensinar ao mundo. Conservar e produzir. E a segunda grande lição é que o mundo precisa aprender que o grande amigo do recurso ambiental da região é o cacauicultor. Essa é a grande lição que a sociedade urbana precisa aprender. Ela precisa aprender como fazer o uso do recurso natural sem exauri-lo. E aqui nós podemos ensinar ao mundo. O cacau, ele dava sustentabilidade ao Estado da Bahia, ele dava sustentabilidade à nação, ele dava sustentabilidade à região cacaueira, ele gerava empregos. Quando a gente percebe e vê a distância, certo? O quanto a produção e o quanto a cacauicultura já contribuiu para o desenvolvimento regional, micro-regional, estadual, da nação, a gente percebe, só aí é que a gente percebe
o quanto que ela precisa voltar a ser melhor vista, melhor cuidada, certo? Em função daquilo que ela já tanto contribuiu. Então essa era a região rica da Bahia, que sustentou a Bahia durante muito tempo. O surgimento da vassoura aqui em nossa fazenda foi algo que nós não esperávamos assim de forma tão drástica. O senhor Kelly dizia que o negócio estava diminuindo por causa da vassoura. E a vassoura deu uma queda filha da mãe na produção. Com o decréscimo da produção, decresceu também o poder aquisitivo, diminuiu o bolso do proprietário, do produtor de cacau. Com isso, aumentou a inadimplência. Com relação ao comércio de Ilhéus e Itabuna, de toda a região cacaueira, caiu estupidamente. Porque não se rodava dinheiro, não tinha dinheiro. Aí o comerciante também entrou na mesma linha da lavoura. Falência total. Até o lavador de carro se queixava. Porque só o fato de se noticiar a vassoura de bruxa em Camaquã já, por exemplo, dificultou toda a operação de comercialização do nosso cacau. Dinheiro que a gente precisava, né? Para todo fim de semana você pagar sua folha, ficou mais difícil. Qual a postura que adotaram? Simplesmente dispensar os empregados. Houve uma perda muito grande, primeiro, dos empregos. E esses empregos que movimentavam, né, a economia da região, provocou um impacto muito grande. O que nós vimos foi mais de 200 mil desempregados no campo. Claro, mas não só isso. Veja bem, você teve uma diminuição das populações de diversos municípios da região. Muita gente foi embora. Não conhecia a vassoura de bruxa. A doença causada por um fungo terrível. É uma doença provocada por um fungo chamado Moniliophthora perniciosa. A interação do fungo com a planta é uma interação muito complexa, o que faz essa doença ser tão difícil de ser combatida. O fungo da vassoura de bruxa se reproduz tanto sexual como assexuadamente. O ciclo da doença vassoura de bruxa começa com a penetração de um esporo. É um esporo que parece uma gotinha de água. Ele é tão sensível que em poucas horas ele morre. Muito interessante que o fungo ele só penetra tecido em crescimento. Então, o grande problema da vassoura de bruxa não é nem tanto os frutos que adoeceram. São os frutos que nem chegaram a ser produzidos. A vassoura de bruxa, assim como o cacau, os dois são nativos da Amazônia. Os dois são, digamos assim, coevoluíram. Né? O que nunca poderia ter acontecido, realmente, é se criado as condições para que o fungo chegasse aqui. Houve, como eu disse, imprudência, incompetência, para dizer o mínimo. Durante 18 anos, a CEPLAC manteve postos de fiscalização nos aeroportos e postos de fronteira, e era um programa chamado CAVAB, né? Apesar da existência de várias barreiras de inspeção fitossanitária, em 1989 foram descobertos nos municípios de Uruçuca e Camaquã os primeiros focos da doença. Logo em seguida, focos esparsos e distantes um do outro começaram a surgir. O fungo parecia saltar de um ponto a outro. A doença é disseminada em toda a região. A introdução da vassoura de bruxa no estado da Bahia, por essa enorme distância entre a Amazônia e o sul da Bahia, mostra que é praticamente impossível isso tenha acontecido por causas naturais. Em 1989, logo após a descoberta do primeiro foco da doença, técnicos da CEPLAC publicam o registro da primeira ocorrência, concluindo que a introdução de C. perniciosa no estado da Bahia não pode ser atribuída a agentes naturais de disseminação. Isto abre a possibilidade da introdução do patógeno através do homem. Os técnicos da CEPLAC sabiam que esse incidente aconteceu através de algum tipo de introdução feita pelo humano. Se atribuiu naquela época, não é, a esse trânsito de trabalhadores e uma introdução dessa, naquele tempo até então, tida como uma introdução acidental. A chance de tal esporo ter vindo sem querer em uma bota, em uma bainha de facão, misturada em matéria orgânica, ela simplesmente não existe. E a razão é que o fungo não sobrevive por mais de 3, 4 horas fora do tecido vegetal infectado.
Além de tudo, de 2 esporos ao mesmo tempo chegarem, um no norte, outro no sul, e a partir daí começar a infecção, quer dizer, aí você vai multiplicando em probabilidades, o que a gente pode seguramente garantir que o ingresso foi humano. Bom, provavelmente teria que alguém transportar um tecido infectado. Em abril de 1990, a CEPLAC emite nota técnica revelando que a observação no mapa dos 3 pontos de infecção, aliada à análise das condições de campo, permitem inferir que a propagação da doença não ocorreu de forma natural, através do vento ou da água. Possivelmente se originou por disseminação induzida, através de material infectado com ocorrência praticamente simultânea nas 3 áreas. Nos anos seguintes, não há nenhuma ação significativa para combater a doença. Diante da ausência do Estado, a vassoura de bruxa avança consumindo toda a riqueza. Este é o período conhecido como buraco negro. O cacauicultor chega a uma situação de extrema vulnerabilidade econômica e psicológica. Muitas pessoas são acometidas de depressão. Algumas cometem suicídio. Só em 1995 é que o Estado brasileiro apresenta o Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana. Formatado pela CEPLAC, o pacote tecnológico seria capaz de controlar a doença e aumentar a produtividade para 100 arrobas por hectare. Fizemos inúmeras consultas junto à CEPLAC sobre a viabilidade daquele projeto que ora estava sendo oferecido para nós. O CEPLACiano não tem a menor dúvida. É um projeto que você pode investir, que você vai ter resultados espetaculares. Emitiu laudos altamente favoráveis ao nosso trabalho. Era a fazenda modelo da região. Depois veio logo a segunda etapa. As 2 etapas foram um fracasso absoluto. Pouco depois surgiu a possibilidade, a CEPLAC nos assinou com uma outra vertente da enxertia. Todo o pessoal da CEPLAC foi unânime na opinião de que a enxertia era a solução final para a lavoura. Tomamos o financiamento. Em que resultou? Um material também equivocado da CEPLAC. Eu fui simplesmente enganado pela CEPLAC. A única coisa que nos restou desta orientação equivocada da CEPLAC foi um endividamento monstruoso. O pacote tecnológico que foi lançado para combater a vassoura de bruxa na Bahia foi um pacote tecnológico adaptado para regiões que têm situação climática completamente diferente. Então ele era absolutamente inadequado. Plano de recuperação da lavoura cacaueira, a primeira e segunda etapa, aquele rebaixamento, aquela poda drástica, infelizmente não surtiu efeito. O rebaixamento de copa, feito a qualquer momento, a qualquer hora, sem nenhum conhecimento do que aconteceu, esse foi, na minha opinião, a grande ação humana que gerou essa extraordinária dispersão do fungo em toda a região em tão pouco tempo. Em 1990, 5 anos antes do programa de recuperação, a CEPLAC assim definiu o uso da poda. A utilização da poda, no sentido de reduzir a disponibilidade da fonte do inócuo na árvore, visando manter a doença num nível menos comprometedor, deve ser considerada como uma técnica agronomicamente impraticável, onerosa e ineficiente. Após a primeira e segunda etapa, veio a terceira e quarta etapa, que já era a parte da clonagem, da enxertia. Se observou depois de algum tempo que a maior parte desses clones que foram recomendados, e os cacauicultores plantaram, eles eram auto-incompatíveis. O que significa isso? Eles não reproduziam com eles mesmos. E como você fez uma clonagem intensiva da mesma planta em áreas grandes, o que você tinha na realidade era uma plantação que vegetava, mas não produzia cacau. A CEPLAC não deu a devida importância ao problema da compatibilidade sexual. Esse segundo fato foi extraordinariamente perverso para a redução de produção. Antes da segunda fase do programa de recuperação, a CEPLAC participou da 12ª Conferência Internacional do Cacau, onde foi apresentado o trabalho científico, observando que a presença preponderante de plantas autoincompatíveis nos cacauais do recôncavo da Bahia é a principal causa da baixa produtividade das plantações. Os autores do trabalho eram servidores da CEPLAC. Bom, sobre a recepa, eu acho que foi mais um equívoco essa recomendação. A CEPLAC recomendou você recepar os pés velhos e instruiu ao Banco do Brasil, se você não
cortasse o velho, ele não liberava a parcela para o novo. E se eu tivesse feito isso, certamente hoje eu não estaria aqui. O que eu colho aqui se deve a essas plantas que eu não recepei, porque se tivesse recepado, estaria numa situação bem pior. E verdade seja dita, aqueles que não aceitaram a orientação da CEPLAC, eu tenho aqui alguns produtores que não aceitaram as orientações da CEPLAC, estão em situação muito melhor do que aqueles que aceitaram. Em 1995, no momento que os pacotes de recuperação da lavoura foram montados, eles foram montados com base em uma tecnologia que o Estado já sabia que estava errada. Pois bem, a CEPLAC errou. Foi infeliz. Poxa, a CEPLAC estava administrando nas melhores condições. Na hora que nós precisávamos dela, numa situação adversa, ela estava tão despreparada quanto nós. E não era para ter sido assim. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura, eu solicitei à CEPLAC um pedido de informação feito pela Comissão de Agricultura para saber quais eram as pesquisas que haviam sido realizadas pela CEPLAC desde que ela existia. E ela mandaram uma relação de pesquisas, eu submeti no seu agrônomo à Embrapa para analisar e me dizer. A resposta que veio da Embrapa é que não existe nenhuma pesquisa feita pela CEPLAC que não seja conhecida do mundo científico há mais de 40 anos, naquela época. O plano de recuperação, além de não ter tido o resultado esperado, ele ainda agravou a situação de endividamento do produtor. Foi se colocado no mercado esse plano e o plano foi financiado pelos produtores através dos bancos que ficaram como gestores, como administradores desses planos. O Estado deu ao agricultor um dinheiro muito caro para fazer uma coisa errada, obrigatoriamente, quer dizer, o sujeito não podia pegar aquele dinheiro e fazer o que quisesse. Se o produtor não obedecesse às orientações compulsoriamente, obrigatoriamente da CEPLAC, ele não receberia as parcelas do empréstimo. E o produtor seguiu confiante. Como desconfiava a CEPLAC? Um órgão de tamanho saber científico. Muitos produtores tomaram dinheiro para fazer aquilo equivocadamente, está entendendo? Em todos os contratos, os produtores se viram obrigados, até por antecipação, a recolher 1 ou 2% do valor do orçamento a título de pagamento de assistência técnica. Em maio de 2004, a CEPLAC edita nota técnica atestando que o programa não gerou retorno econômico e recomenda não permitir que os produtores sejam considerados inadimplentes pelos agentes financeiros, até que se possa encontrar uma solução definitiva para o problema. Em abril de 2009, a CEPLAC edita outra nota técnica, desta vez recomendando tratar as dívidas oriundas do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana dentro dos dispositivos semelhantes aos previstos no Fundo de Defesa Agropecuária para eventos catastróficos. E uma nota técnica confessando o erro, como é que o magistrado, o juiz federal ou estadual, vai fechar os olhos para isso e dizer que o produtor é responsável pelo débito? Onde a parte que o cobra confessa que errou. Nós temos que entrar na justiça. O produtor hoje está recebendo as execuções fiscais federais porque os créditos rurais ilegalmente foram convertidos em créditos fiscais e são cobrados agora pela União como se fosse uma espécie de tributo. E nós teríamos que ter tido um tratamento por parte do governo estadual, do governo federal, diferenciado. Num contrato bilateral, Banco Cacauicultor, se o Banco do Brasil, através da CEPLAC, orienta o produtor, compulsoriamente, obriga através de uma assistência técnica errada, levando-o à bancarrota, este contrato é um contrato que não pode ser obedecido, não pode ser pago. Como é que esse produtor vai sobreviver? Isso é um suicídio. Como é que os nossos governantes não percebem essa arbitrariedade, esta ilegalidade? Viraram as costas. O cacauicultor foi uma vítima. Ele contribuiu para o governo federal durante anos e agora ele tinha que ser indenizado. Porque a CEPLAC, que era o órgão responsável pela impedir a vassoura de bruxa de chegar aqui, falhou. E era um órgão federal, não cumpriu o seu dever. Quem falhou foi o governo federal.
Em 1996, é publicado o trabalho científico onde os técnicos da CEPLAC concluem: na Bahia, há evidências consideráveis de que a doença não foi somente introduzida, mas também se espalhou através da ação humana depois que as infecções iniciais se estabeleceram. Contudo, a ocorrência de 2 focos distintos da doença em Uruçuca e Camaquã sugere que houve mais do que uma introdução de material infectado. O patógeno foi trazido direto para o centro da região cacaueira. Em 1989, bem cedo, antes do expediente, eu entrei na minha sala, da diretoria no CEPEC, e fui tomado por surpresa ao ver sobre minha mesa um saco, tratava-se de galhos, ramos verdes e secos da vassoura de bruxa, trazido de alguma, possivelmente foco de Uruçuca, porque foi exatamente nesse período. E sob esse saco continha um bilhete exatamente gozador e dizia em letra de fogo: vão procurar a VB em outros locais vagabundos. Eu não vejo como um estranho poderia ter entrado nessa organização, passado pela guarita que é rígida, você ultrapassar principalmente com carro, e chegar à sala do diretor do Centro de Pesquisa Cacau para depositar um presente indesejável como aquele. Isso leva a crer que tratava-se de algum funcionário que realizou essa façanha. Automaticamente chamei o coordenador regional, Dr. Carlos Viana, e comuniquei o fato. Em novembro de 1989, a CEPLAC formaliza pedido de providências à Polícia Federal, informando que já se levanta na região cacaueira da Bahia suspeitas de que atrás desses focos há ação criminosa objetivando a introdução da enfermidade no principal polo produtor de cacau do país. Eu zelava muito da minha propriedade e tinha dificuldade com assistência técnica. Sempre eu procurava o escritório da CEPLAC, que era o órgão que nos atendia, e tinha essa dificuldade, porque já naquela época eles diziam que não tinham carro, ou quando tinham o carro não tinham combustível, e um certo dia meu empregado chegou e disse que tinha um pessoal da CEPLAC lá. Eu mandei que chamasse eles e saí também ao encontro deles. Quando eu vou chegando, estão eles saindo da fazenda, e eu muito alegre, pensando que eles estavam indo lá a respeito daquilo que eu tinha pedido, e eles rapidamente entraram no carro, me dizendo que estavam trazendo o pessoal de Itabuna para conhecer a região. Só que alguns dias depois, eu vou chegando na fazenda e meu empregado me chama e diz: olha, encontramos vassoura de bruxa aqui em alguns pés de cacau. Quis ver onde foi o pé. Quando eu estava andando na roça, eu vi alguma coisa amarrada nos pés de cacau. Aquilo me chamou a atenção. O que será que fez isso aqui? Menino, não foi porque tinha nó. Então é alguma coisa de macumba, eu sei lá, eu achei que podia ser assim, mas que não tive nem coragem de pegar e desamarrar aquilo ali. Achei aquela coisa feia, Hoje eu estou sabendo que é uma vassoura de bruxa, mas naquela época eu não sabia o que era aquilo amarrado ali. E não tinha como essa vassoura de bruxa chegar até a nossa região se não fosse criminosamente colocada. Em julho de 1990, a CEPLAC também formaliza pedido de providências à Procuradoria-Geral da República, justificando: cresce assustadoramente através da imprensa e dos órgãos de representação da lavoura denúncias de que o fato foi criminoso. No mês de maio do ano em curso, no ramal da Água Vermelha, município de Itacaré, na fazenda Santa Cruz do senhor Walter Tanuri, foi constatada a presença de uma vassoura vegetativa, já no estágio biológico de vassoura seca, amarrada criminosamente a um cacaueiro. O fato foi detectado pelos engenheiros agrônomos Roberto Araújo Setúbal e Milton José da Conceição, técnico agrícola Luiz Antônio dos Santos Alves e produtor Soane Nazaré Filho. No mesmo mês e ano, o engenheiro agrônomo Newton Pinto de Menezes e o agricultor Antônio Pamponé verificaram vassoura vegetativa no estado biológico de vassoura seca, amarrada a um cacaueiro da fazenda Sempre Firme, do senhor Fidélio Pamponé, localizada no município de Itacaré. Ainda no mês de maio de 1990, no município de Arataca, na região do Alto Aliança, distrito de Anuri, na fazenda Bom Jardim do senhor Gidevaldo José dos Santos, foram encontradas pelo engenheiro agrônomo Antônio Zósimo de Matos Costa
4 vassouras em estágio de vassouras secas, amarradas em cacaueiros. Paulo Alvim era um dos mais importantes cientistas do cacau. Em entrevista ao jornal A Tarde, em 18 de agosto de 1990, ele declarou: "A entrada do fungo, nós podemos dizer hoje, com quase certeza, tem uma forte contribuição criminosa. Nós estamos encontrando no campo a área em que maldosamente pessoas penduraram ramos com vassoura em árvores." Eu também tive acesso ao relatório da Polícia Federal e lá os depoimentos apontam, né, que foram encontrados tecidos infectados, propositalmente amarrados, né, em ramos de planta, o que por si só já revela a intenção de quem colocou, ou seja, elas não estavam ali por acaso, alguém introduziu. Foi encontrado, né, pelos técnicos, de que a cada 100 quilômetros na rodovia BR-101, nos divisores de água e nos divisores de vento e nos disseminadores de vento, a cada 100 quilômetros tinham sido implantadas, encontradas amarradas nas pés de cacau. Naquela oportunidade, nenhum inquérito foi instaurado pela Polícia Federal. Apesar da gravidade do fato, apenas 2 diligências foram realizadas entre novembro de 1989 e janeiro de 1990. Os relatórios apontam os trabalhadores rurais e fazendeiros como os possíveis responsáveis pela introdução da doença. Os pesquisadores da CEPLAC descartam a possibilidade de uma introdução por meios naturais. O surgimento simultâneo de vários focos, distantes um do outro, elimina a possibilidade de uma disseminação acidental. O saco com vassoura de bruxa encontrado na CEPLAC e os ramos infectados amarrados a cacaueiros indicam uma ação humana deliberada. As evidências desenham o crime. Depois veio o plano da CEPLAC, que a gente hoje para pensar, será que foram erros mesmo? Ou será que não teria sido a continuação daquele crime diabólico? Mas nós tivemos aqui uma crise, nós tivemos aqui uma tragédia, nós tivemos aqui um holocausto. A humanidade corre um risco de que isso seja repetido, seja no cacau ou seja em qualquer outra lavoura, porque não houve punição. Eu acho que o mundo deve cobrar isso do governo brasileiro. Então, como aceitar isso? Eu quero um país melhor para meus filhos, então eu realmente não posso aceitar uma situação dessa. Eu tenho a impressão que isso foi um processo ideológico, né, onde precisava se acabar com os grandes produtores de cacau da região, para acabar com os ricaços do cacau, entre aspas. E aí esqueceram que acabaram com os empregos, acabaram com a zona rural, que acabou com o comércio, e a região entrou e se depauperou aí. É lógico que para o governo brasileiro seria muito bom identificar os culpados, porque seria um crime que é um crime muito sério que foi praticado contra uma região inteira, contra um país inteiro. É crime de lesa humanidade. Que o nosso país não teve a capacidade ou a conveniência de apurar a fundo e apontar os culpados. Eu sou Luiz Henrique Franco Timóteo, fui um dos idealizadores da introdução da vassoura de bruxa na Bahia. A CEPLAC deveria ser extinta e essa intenção era absorver 20% do funcionalismo que trabalhava na CEPLAC e o resto iria ser mandado embora. Ficou concluído de que a necessidade de botar a CEPLAC em evidência, não se deixar perder os empregos, seria mostrar ao Brasil, à opinião pública e ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, de que a CEPLAC era viável ainda em defesa da agricultura do cacau. Então a intenção era dar uma alternativa para isso. E qual foi a alternativa? Mostrar que a CEPLAC teria ainda função. E qual seria essa função? Combater a praga. Que praga?
a praga mais violenta que tem, que é a vassoura de bruxa. Ficou certo de que traríamos vassoura de bruxa de Rondônia. Eu iria buscar essa vassoura de bruxa. Na época se citou que existia um órgão do governo federal chamada CAVAB. Eu trouxe vassoura de bruxa em mais ou menos 250 a 300 ramos infectados e foi introduzida na fazenda de Luciano Santana, em Camaquã, e na fazenda de Chico Lima. Antes, para constatar que a vassoura de bruxa já estava introduzida na CEPLAC, nós pusemos um saco de vassoura de bruxa na mesa de um diretor e escreveu um bilhete com punho, de próprio punho, de que eles estavam desatentos porque já existia vassoura de bruxa dentro da CEPEC. Em 92 foi quando eu recebi o dinheiro da coisa do cheque, está constatado, né? Esse dinheiro e 20 mil dólares em 15 mil em franco suíço e 5 mil dólares em dinheiro americano. O critério de norte a sul, leste a oeste, né, que se fazia uma cruz, em que todas as fazendas nessa área, de Gandu a Itamaraju, seriam infectadas. Nas áreas de Ilhéus e adjacências, Canavieiras, Itacaré, para Ibicaraí, Lomanto Júnior, seriam infectadas. Aí foi se delineando a Operação Cruzeiro do Sul. A denúncia de Luiz Henrique Franco Timóteo foi publicada em junho de 2006 pela revista Veja e provocou a abertura de uma sindicância administrativa e de um inquérito policial. O Ministério da Agricultura registra o procedimento como terrorismo biológico do cacau. O procurador federal Ronaldo Marques de Araújo é designado presidente da comissão. Diversos documentos não são localizados na CEPLAC, inclusive um processo administrativo aberto pelo então superintendente regional Carlos Viana. Um falso dossiê encaminhado pela CEPLAC à comissão de sindicância. Além de Carlos Viana, testemunhas confirmam a constatação de ramos infectados amarrados a cacaueiros. Entre elas, o agrônomo Antônio Zósimo de Matos Costa, que denunciou o fato. A denúncia também não foi localizada na CEPLAC. O bilhete encontrado na CEPLAC, junto com um saco de vassoura de bruxa, foi encaminhado à Polícia Federal e também não foi localizado. A comissão de sindicância encontra indícios de irregularidades cometidas por servidores da CEPLAC e recomenda a abertura de um processo administrativo, incluindo mais 2 funcionários, estes por possível retenção indevida de documentos. Em janeiro de 2007, o secretário executivo do Ministério da Agricultura autoriza a abertura do processo administrativo. Para evitar o envolvimento de forças externas poderosas, foi sugerido que a Controladoria Geral da União indicasse os membros da comissão processante. Em maio de 2011, o procedimento foi arquivado. Não há notícias sobre a abertura do processo administrativo. Cientistas e pesquisadores confirmam que, além de introduzida, a doença também foi disseminada através da ação humana. Várias testemunhas e documentos confirmam a ocorrência de ramos infectados amarrados a cacaueiros. Não há informações sobre as fotografias que estariam na CEPLAC e no CNPC. Apesar dos pedidos de providências feitos à época, a prescrição é arguída. Ninguém é indiciado. Mas diante das evidências, a Polícia Federal admite a ocorrência do crime e conclui: reputa-se induvidoso que a introdução e a disseminação da doença vassoura de bruxa na região sul da Bahia decorreu de ato humano deliberado.